Se você estiver em uma relação jurídica horizontal, ou seja, se você tiver uma relação jurídica privada entre duas pessoas, por exemplo, um contrato, você precisa se preocupar com a garantia de direitos fundamentais? Sim, e esse é o assunto. A eficácia dos direitos fundamentais em relação vertical e horizontal é um tema hoje extremamente cobrado nas provas de concurso público e de OAB. E o que significa isso? Eficácia horizontal, eficácia vertical. Esse nome tem a ver com a relação jurídica que é firmada. Quando eu faço uma relação jurídica com o Estado ele sempre está acima. Nós temos o Estado acima e o particular abaixo em uma relação jurídica. Porque o Estado ele tem várias garantias, ele tem várias prerrogativas. Então eu chamo essa relação com o Estado de vertical. Quando, por outro lado, a relação jurídica é entre duas pessoas iguais, entre duas pessoas no mesmo nível, por exemplo, dois particulares, uma pessoa comprando um automóvel de outra, uma pessoa vendendo alguma coisa para outra, uma relação privada. Aqui a gente fala em uma relação jurídica horizontal, entre iguais. A pergunta que normalmente é cobrada em prova é se os direitos fundamentais têm eficácia vertical, numa relação com o Estado, e também numa relação horizontal, entre particulares. E a resposta, meus amigos, é que os direitos fundamentais têm eficácia nas duas relações jurídicas. Quando tem, por exemplo, uma relação com o Estado tem que observar, sim, os direitos fundamentais. Exemplo, se o Estado fizer um concurso público, ele precisa garantir a isonomia. Se, por exemplo, tiver uma licitação, também tem que garantir a isonomia. Se tiver uma atuação do Estado, deve ser garantido contraditório, ampla defesa, o direito à vida, à propriedade, liberdade. O Estado tem o dever de observar as normas de direitos fundamentais. A dúvida, no entanto, é se esses direitos fundamentais também precisam ser observados em uma relação privada, entre duas pessoas iguais. Imagine você vender o seu automóvel para alguém. Você precisa estar preocupado com direitos fundamentais? Tem eficácia horizontal os direitos fundamentais? E o STF entende que os direitos fundamentais têm sim eficácia em uma relação horizontal. O típico exemplo que foi enfrentado já é no caso de condomínio. Imagina, você mora aí num prédio, você mora num residencial, tem um condomínio e lá tem um regimento interno. Se você cometer uma infração a esse regimento interno, o condomínio pode aplicar uma penalidade a você, sem te garantir o contraditório e ampla defesa? Isso é um caso muito cobrado em provas. E a resposta é que o condomínio não pode fazer isso. Contraditório e ampla defesa é um direito fundamental e que deve ser assegurado também nas relações privadas. Então, meus amigos, para fins de prova, os direitos fundamentais têm eficácia vertical e eficácia horizontal. Fala-se, inclusive, no campo doutrinário, em uma eficácia diagonal. O que seria isso? Em algumas relações jurídicas, nós temos dois privados, mas um é mais poderoso do que o outro. Por exemplo, quando você tem uma relação jurídica trabalhista, o empregador, ele é um ente privado e o empregado também é privado, mas o empregador ele tem mais poder. O empregador ele está acima. Ele não é igual ao particular, ao empregado, porque ele tem mais poder econômico. Então a relação ela é diagonal. Os direitos fundamentais também têm que ser garantidos nas relações jurídicas diagonais? Sim. Direito fundamental, meus amigos, para fim de prova é garantido em tudo. Relação jurídica vertical, horizontal e diagonal. É isso aí. Até a próxima.